Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier Jean-Jacques Rousseau. És uma broma. Muito bem. Hoje a gente vai trabalhar, estudar Jean-Jacques Rousseau, o filósofo iluminista, às vezes não tão bem entendido enquanto iluminista, mas um grande pensador do século XVIII, com quem nós vamos hoje discutir um pouco da filosofia iluminista. Allez-nous. Então, nós temos aí, Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, nascido em Genebra, na Suíça, mas que vai viver grande parte da sua vida e vai fazer filosofia, ser bem aceito ou não na filosofia, vivendo na França. Comecemos, então, com uma frase de efeito do nosso pensador francês e suíço, franco-suíço. Uma sociedade só será democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém, e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau é um pensador que destoa da grande maioria dos pensadores iluministas, porque ele não tem uma origem efetivamente rica, não era também um aristocrata, não era um burguês enriquecido, de fato, é um filósofo que vai ter um pensamento que vai questionar, inclusive, os próprios valores, por vezes tão aceitos por pensadores iluministas, como, por exemplo, uma crença exacerbada no progresso da razão humana. Rousseau vai um pouco na contramão da maioria dos seus contemporâneos. Então, vejamos aqui nosso pensador de hoje, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça. Sua família era de origem francesa. Ele é um francófilo, falava francês, e em 1742, portanto, com 30 anos, ele vai viver em Paris, onde vai se envolver com o movimento enciclopedista. É bom que lembremos que Denis Diderot e Jean d'Alembert são os dois grandes organizadores da enciclopédia. E, no caso, Jean-Jacques Rousseau será convidado por Denis Diderot para escrever artigos que foram, inclusive, publicados em alguns volumes da enciclopédia. Rousseau, nós sabemos disso, ele era um músico e ele tentou primeiro ganhar sua vida como músico, tá? Também era um botânico, mas ele vai encontrar mais espaço na própria filosofia. Ele vai ter uma vida mundana na França e também, de certo modo, na Suíça. Manteve uma longa relação com Thérèse Lavasseur, com quem ele teve 5 filhos e depois acabou abandonando para a educação pública. Nós sabemos que no século XVIII, a grande maioria das crianças abandonadas à educação pública morriam, tá bom? Então, o Rousseau é um grande pensador. Ele vai escrever um livro chamado O Emílio, sobre a educação, como devemos educar nossos filhos, mas, na vida prática, ele não foi um bom educador com os seus próprios filhos. Ele é um bom pensador para a gente poder entender, a questão da sua riqueza teórica e sua vida prática não correspondia, de fato, ao que ele propunha enquanto teórico. Em 1750, ele publicou o Discurso sobre as Ciências e as Artes, rompendo com o otimismo do século das luzes. Vamos lá. Os filósofos iluministas acreditavam na ciência e na razão, e também, por que não, na técnica. Rousseau, diferentemente da grande maioria dos iluministas, não acredita categoricamente nisso. Pelo contrário, a gente vai ver aqui até que ele duvida da civilização. Ele questiona a civilização enquanto promotora de homens mais razoáveis, de homens efetivamente melhores. Em 1755, Rousseau publicou o Discurso sobre a Origem e a Desigualdade, que lhe deu celebridade e lhe causou também problemas. Ele criou problemas, teve problemas de relacionamento com Voltaire. Voltaire chegava a dizer o seguinte:
quando eu leio as obras de Rousseau, eu me sinto na vontade de andar como se tivesse 4 patas. Ele era um grande inimigo de Voltaire. Também Holbeck, outro francês, teve problemas com Rousseau. Assim também como Hume e outros mais. Em 1762, ele publicou O Contrato Social, seu livro talvez mais famoso, e que levou a exilar-se de volta na Suíça e depois na Inglaterra. Depois ele vai voltar à França, onde ele vai morrer com 66 anos de idade. Bom, eu coloquei aqui para compartilhar com vocês as principais obras de Jean-Jacques Rousseau. O Contrato Social, a mais famosa delas, Rousseau, junto com Thomas Hobbes e com John Locke, são os 3 grandes contratualistas da filosofia moderna e do século XVIII. Rousseau entende um contrato social que vai de encontro, que se choca com a ideia do contrato social de Thomas Hobbes. Vejamos, para Hobbes, o homem é egoísta, é individualista, é até mesmo mau por natureza. Para Rousseau, pelo contrário, o homem é por natureza bom. Ou poderíamos dizer, o homem para Rousseau, em sua natureza, ele é inocente, não busca simplesmente fazer o mal. Ele não tem o senso da razoabilidade. Como ele não tem o senso da própria razão, ele também não pode usar a razão para poder fazer o mal. Ele não faz o conflito, tá? Sem que tenha uma razão para isso. Aqui a razão agora, no sentido de ter uma justificativa para tanto. E então ele se contenta com a própria vida. É o homem primitivo de Rousseau, que vai dar origem à ideia do próprio bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escreveu o Emílio, que nós vemos aqui, também uma obra de 1762. Nessa obra, o Emílio, ou da educação, Rousseau pega o exemplo de um jovem de origem burguesa que, órfão, é educado. E Rousseau vai mostrar o seguinte: não devemos educar pela força, pela violência, devemos tentar educar muito mais pelo carinho, pelo diálogo, para poder formar melhores cidadãos, melhores indivíduos, melhores membros do corpo social. Rousseau vai tentar mostrar que esse homem, na sua natureza, não é em si mau, não é egoísta, mas sim a sociedade civilizada, corruptora e corrompida é quem vai, de fato, então, corromper esse homem. Ele também escreve o Discurso sobre as Ciências e as Artes. É o grande livro que vai levá-lo à aceitação na própria França, isso lá em 1750. Ele participa de alguns concursos em Dijon, na França. Ele se sai muito bem nesses concursos, só que ele vai na contramão do pensamento do próprio iluminismo, que acreditava, como eu disse para vocês, que o homem poderia melhorar, que o homem seria melhor com o desenvolvimento da técnica e da ciência. Rousseau vai questionar, em parte, essa ideia de que o espírito humano melhora. Melhoram talvez as técnicas, sim, isso sim, mas o espírito humano não necessariamente. Vivendo em sociedade, o homem vai aprender a buscar uma vida corruptora, corruptível também. Bom, vamos lá. Dos temas por ele abordados, vamos destacar aqui em Rousseau o seguinte: o homem é por natureza bom, daí a ideia do bom selvagem de Rousseau. É a sociedade que corrompe esse homem. Quer dizer, a sociedade não é, na sua essência, corruptora, mas sim certo tipo de sociedade. Qual sociedade? A sociedade civilizada, a sociedade desigual, porque na origem não existia propriedade privada. É o homem quem criou a propriedade privada, como nós podemos ver aqui nessa grande sentença de Rousseau, uma sentença de efeito, que vai dizer: o primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer isto é meu,
foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassínios, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado: não, impostor, essa terra não é sua, a terra é de todos. Então, quando o primeiro homem criou a propriedade privada e não houve alguém que fosse capaz de tirar aquelas estacas, de tirar a cerca e dizer que a terra é de todos e aquilo que ela produz é de todos, isso, o fato dos homens não terem lutado contra isso, fez com que surgisse a propriedade privada. E o surgimento da propriedade privada fez também surgir as desigualdades sociais. Calma, não se pode dizer com isso, então, que Rousseau era um filósofo marxista, o que não seria sequer possível, até porque Marx vai ser um pensador do século XIX. Estamos com Rousseau no século XVIII. O que também não quer dizer que Marx leu Rousseau e, de algum modo, também foi influenciado por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, como a gente vê aqui na transparência, vai falecer em 1778. A Revolução Francesa explode em 1789, portanto, 11 anos após o falecimento de Rousseau. E, ao longo da Revolução, no período que nós chamamos de terror jacobino, quando aquele grupo da burguesia mais ligado aos interesses populares chegou ao poder, Robespierre e aqueles que com ele governavam na época do terror da Revolução Francesa se inspiraram claramente na filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, Rousseau é o inspirador da fase mais aguda, da fase mais radical da época do terror da Revolução Francesa. Letra B, sigamos. O estado de natureza é um estado primordial, onde o homem vive feliz, em harmonia com o mundo e na inocência. Então, é um homem ainda que não busca fazer o mal, porque não conhece bem o mal. É claro que nós podemos pensar esse momento, no entendimento do Rousseau, como um momento hipotético, para que ele possa também ajudar e compreender o homem que nós temos hoje. Claro, o homem do século XVIII. E também que tem a ver com o homem de nossa civilização. Vejamos, o ECA, que vigora no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é inspirado em valores de Jean-Jacques Rousseau. Vejamos, então, como Rousseau é atual também entre nós. Para Rousseau, esse homem nasceu bom. A natureza dele é boa. A sociedade o corrompeu. Ora, então, se esse homem foi corrompido, a sociedade corruptora tem participação e culpa nesse processo de perda do homem natural, do homem naturalmente bom. Então, a sociedade, aquela que não deu oportunidade para o homem, para o indivíduo, e o corrompeu, ela também tem parcela de culpa na corrupção desse homem. Então, o homem não virou ruim, não virou meliante, porque simplesmente ele quis, para Rousseau. A sociedade participou também disso. Então, vamos lá. O homem, né, o social, não tem sua norma na natureza, mas no homem. A passagem da natureza à sociedade é puramente contingente. Poderia não ter acontecido a civilização, mas aconteceu, porque um primeiro homem colocou uma estaca e disse: essa terra é minha. E ninguém lutou e impediu esse momento. Isso permitiu surgir a desigualdade social a partir da propriedade privada entre nós, humanos. É uma causalidade puramente externa que induz o homem a isso. Ao quê? A sair do estado de natureza. E aí é necessário que haja um contrato social. A civilização, então, vai ser para Rousseau um mal necessário, e agora nós que criamos o problema, criamos também a civilização, criamos a desigualdade social, somos nós quem devemos também resolver o problema da própria sociedade civil, do mundo criado civilizadamente pelo homem. Letra C. O homem difere essencialmente dos outros seres naturais e animais,
por sua perfectibilidade. O problema para ele consiste em encontrar uma forma de sociedade na qual possa preservar sua liberdade natural e garantir a sua segurança. Então, para Rousseau, a solução para o nosso problema será fazer um contrato social no qual nós, enquanto sociedade, vamos delegar o poder a um governante e esse governante vai governar para o bem do povo. Essa frase é de Rousseau. O poder emana do povo para o povo, ou seja, o poder vem, parte do povo e deve ser exercido para o bem também da população, do todo social, do conjunto, da vontade geral dos homens, segundo Rousseau. Nós, então, vamos escolher o nosso governante, ele propõe isso democraticamente, e esse governante deve exercer o poder para o bem do todo social. Vejamos aqui, então, ainda a letra D, o item D. Para solucionar esse problema da sociedade civilizada em que nós vivemos, da sociedade civil que superou o estado de natureza, Rousseau propõe, então, um contrato social. Vejamos, o soberano é o conjunto dos membros da sociedade. Cada homem é ao mesmo tempo legislador e sujeito. Ele obedece à lei que ele mesmo fez, enquanto conjunto social. Não é uma lei que é a soma de vontades simplesmente individuais. É a vontade da coletividade. Isso pressupõe uma vontade geral, distinta da soma das vontades particulares. Então, não é uma vontade particular, mais uma vontade particular, mais uma vontade particular. É a vontade do todo, é o todo social. Cada homem possui, como indivíduo, uma vontade particular, mas também possui, como cidadão, uma vontade geral, que o conduz a querer o bem do conjunto do qual ele é membro. Pensemos aqui o nosso mundo contemporâneo do Brasil, né, de setembro de 2021, por exemplo. A vacinação é um bem para toda a coletividade. Então, embora ainda que algum indivíduo não queira se vacinar, ele deve se vacinar, porque isso é para o bem de todos os membros da sociedade, é para o bem da coletividade. Então, ele deve se sujeitar à vontade coletiva, ao bem coletivo, não à sua vontade puramente particular, a um capricho pessoal. Cabe à educação formar essa vontade geral. Eu entender que a vontade geral supera as vontades individuais. O regime social ideal é o democrático para Rousseau, mas mesmo Rousseau está consciente das dificuldades de tal regime. Rousseau entende que devemos ter sociedades democráticas, repito, com o poder emanando do povo e para o povo, mas que fossem sociedades com pequenas democracias, tá bom? Com um pequeno número de homens. Quanto maior fosse o número dos membros do corpo social, mais difícil seria para Rousseau formar um corpo essencialmente democrático. O governo mesmo, representativo, pode usurpar a soberania. Então, há um perigo, tá bom? Mesmo, mas é melhor que corramos o risco escolhendo, ainda que erremos coletivamente, do que pela vontade de um só indivíduo. E aí ele vai fechar dizendo o seguinte: um homem obedece, um homem livre obedece, mas não serve. Tem chefes e não mestres. Obedece às leis, mas somente às leis. E é pela força das leis que não obedece aos homens. Então, as leis devem estar acima dos homens. E que leis? Leis pensadas, debatidas, promulgadas coletivamente e não individualmente. Então, o Rousseau, ele nesse aspecto, de novo, ele destoa de grande parte dos seus contemporâneos iluministas. Por quê? A maioria dos iluministas, tá? Vejamos, por exemplo, Montesquieu é um aristocrata, Voltaire, que falava tão mal de Rousseau, é outro membro da aristocracia, Holbeck, tá? E outros, Condorcet,
Rousseau não, é um homem que vem de camadas populares. E o seu pensamento também é tão ligado à população mais simples. Talvez por isso, e claro, também por isso, é que Rousseau foi tão importante para a Revolução Francesa, sobretudo no seu momento mais agudo, da época do poder dos jacobinos. E aí, para poder a gente fechar, vamos fazer uma questão da prova do Enem, que vai discutir a filosofia de Rousseau. Olha lá. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com o seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Jean-Jacques Rousseau, aí no Emílio ou da Educação. E aí vem o comando da questão. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz o que para a gente? Letra A. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Vejamos, olha só. O homem civil, o homem da sociedade, do contrato social, o homem civil é o homem do contrato social. Ele é formado a partir do desvio da sua própria natureza, quer dizer, do homem natural. É isso. O homem natural é desviado para formar o homem da sociedade civil. E para que nós corrijamos a sociedade civil, nós devemos agir sobre ela para formar uma sociedade melhor. Não há como voltar atrás para Rousseau. Vivemos a sociedade civilizada, que vai ter as suas mazelas e também as suas benesses. Muitas vezes, e na maioria delas, são benesses artificiais. E Rousseau vai dizer que a burguesia é uma classe artificial. Mas nós podemos tentar matizar, diminuir o problema, mas isso depende de nós. Como? Organizando melhor esse homem civil. A opção correta é, de fato, a letra A. Vejamos como não são as outras. Letra B. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Não forma o homem pela sua essência natural, porque ela corrompe o homem, como nós vimos aqui ao longo dos slides acima. Letra C. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. Não depende de um homem só, não dele enquanto indivíduo, mas de uma vontade geral, da coletividade. Essa aí, na prova do Enem, é aquela que faz uma pequena armadilha e faz com que alguns candidatos, aqui no caso, marcassem letra C. Mas não é a vontade do indivíduo, tá bom? Não é dele em si, é do homem como um todo, como um ser social. A vontade geral é muito importante para Rousseau. Letra D. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. O absoluto vai ser importante na filosofia de Hegel, que veremos mais à frente em outras aulas aqui no nosso canal do YouTube. Letra E. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Gente, isso é Aristóteles. O homem é um ser naturalmente político. Aristóteles. Aliás, Rousseau, Hobbes e Locke estão aqui, nesse aspecto, negando Aristóteles. Por quê? Enquanto para Aristóteles o homem é um ser por natureza político, para Hobbes, para Locke, para Rousseau, o homem não é por natureza um ser político, tá bom? A gente vai organizar essa sociedade, esse contrato social, e instituir a sociedade civil. Portanto, então, a opção correta é a letra A. Depois tem mais uma atividade para que vocês possam se divertir. E aí, as nossas fontes principais. Usei também outras obras, tá bom?
que eu até vou mostrar aqui para vocês. Mas aqui no nosso caso, o gabarito é a letra A, tá bom? O homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza. Ele não é mais o homem natural, é o homem do contrato social. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a todas e todas. Se vocês vieram até aqui, por favor, prestigiem também o meu trabalho. Dá um like no nosso vídeo e, se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Agradeço aqueles que entraram recentemente. Quase 100 novos, né, alunos e amigos entraram e outros, né, porque o canal é aberto para todos e todas. Agradeço a cada um que vem prestigiando o nosso trabalho. Somente, então, aqui para compartilhar, eu usei esse livro, A História da Filosofia Moderna, da Sofia Vanni Rovig. Também usei Os 50 Grandes Filósofos e, como de costume, usei, evidentemente, os livros do professor Danilo Marcondes, o Dicionário Básico de Filosofia e o livro da Iniciação à História da Filosofia. Agradeço a todos e todas e nós nos encontraremos na nossa próxima semana aqui em nosso canal. Merci à tous, au revoir e jusqu'à la semaine prochaine. Tchau, tchau. Um abraço a todos e todas.